A gente fala sobre a saúde vocal. Nesse domingo, dia 16 de abril, foi comemorado o Dia Mundial da Voz. É preciso cuidar da voz durante todas as fases da vida. Sintomas como rouquidão, pigarro constante, voz fraca, falhas ou cansaço ao falar merecem atenção. E para conversar sobre esse assunto tão importante, eu estou recebendo ao vivo aqui no estúdio a fonoaudióloga Vanessa Góes, que está aqui no Balanço Geral com a gente, trazendo a partir de agora essas informações para vocês. Vanessa, doutora Vanessa, muito obrigada pela participação e bem-vinda desde já, né? Domingo, como eu disse, foi comemorado o Dia Mundial da Voz e é preciso saber usar a voz, é preciso conhecer técnicas para que a nossa comunicação seja cada vez melhor, né? Exatamente, Tamires. Bom dia a todos os telespectadores. A voz é um instrumento máximo da comunicação, né? Inclusive o Dia Mundial da Voz, ele foi criado com esse intuito, a gente trazer para a sociedade a importância da voz dentro da comunicação, alertar para problemas da voz, e é isso, né? Trazer a importância dessa função dentro da nossa sociedade. Uhum. A gente sabe que existem várias técnicas dentro da fonoaudiologia, como por exemplo o uso simples, né, de um alimento como por exemplo a maçã. O que é possível fazer utilizando a maçã para melhorias na nossa voz? Esse tema é muito importante porque muitas pessoas acham que a maçã melhora a rouquidão e não é exatamente essa ação, né, da maçã na voz. Na verdade, a maçã ela tem uma ação de limpeza na região da garganta, das estruturas que produzem a voz. Então, ela vai agir mais na prevenção do que realmente na reabilitação ou na melhora da rouquidão. Então, realmente, rouquidão, procurar um especialista. Uhum. Você falou agora, Vanessa, em rouquidão. E o que é a rouquidão preocupante? Por exemplo, é natural agora, a gente está vivenciando aí esse tempo de primavera, outono, e posteriormente vai vir o verão, e aí a gente tem essa oscilação de temperatura, e muita gente tende a ficar gripado, tem os vírus aí, tem as viroses, né? E aí, naturalmente, as pessoas tendem a ficar roucas. Mas aquela rouquidão que perdura por mais de 20 dias, essa é preocupante? Muito preocupante, Tamires, né? Quando a gente tem uma gripe, um resfriado, é normal uma alteração na voz por conta da inflamação da garganta que vai repercutir negativamente na voz. Mas uma rouquidão sem motivo, que perdura por muito tempo, precisa ser investigada, já que hoje a gente sabe que pode ser um sinal, por exemplo, de câncer de laringe. Então, atenção para uma rouquidão por muito tempo. Uhum. Hidratar a voz é bastante importante. Você realiza um trabalho incrível com pessoas de todas as faixas etárias e também com idosos. Nós estamos mostrando nesse momento algumas imagens. Que procedimento é esse que está sendo feito? Isso aí é uma intervenção de voz, né? A gente utiliza técnicas tradicionais e aparelhos. Esse aparelho aí é um incentivador respiratório. Foi criado inicialmente pela fisioterapia, mas hoje a fonoaudiologia utiliza com muita frequência e basicamente ele tem o efeito de melhorar a mobilidade das pregas vocais, que como consequência traz uma melhora na qualidade da voz. Para que serve o aquecimento e o desaquecimento da voz? Outras imagens estão sendo exibidas ali. Que exercício é esse, por curiosidade? Isso aí também é um incentivador respiratório, né? A voz, ela basicamente, ela é respiração, né? E funcionamento de pregas vocais e outras estruturas. Então, dentro do trabalho vocal, Tamires, é muito importante a gente trabalhar a respiração. Então, aí é um aparelho onde a gente trabalha, incentiva uma respiração, um fluxo melhor de respiração e um controle. Então, é muito bacana, né? Treinar essa respiração e também auxiliar na articulação. Muitos idosos sentem dificuldade na fala com o passar da idade, né? Então, esses movimentos também auxiliam no processo de reabilitação da fala dos idosos. Exatamente. A fala, ela é uma função resultante de um conjunto de várias outras funções. Então, a fala é resultado da respiração, da produção vocal da voz e do movimento dos articuladores, né, que a gente diz, lábios, línguas, bochechas, o céu da boca, né? Então é isso. Então o objetivo da fonoaudiologia é reabilitar, organizar essas estruturas no idoso, no adulto, às vezes numa criança também, com a finalidade de proporcionar uma melhora, uma potencialização da fala.
Citei agora há pouco sobre o aquecimento e o desaquecimento Sim. da voz. É uma técnica utilizada por profissionais da voz, né? Jornalistas como nós, advogados, palestrantes, professores, professoras. Como é que é realizado esse processo de aquecimento e desaquecimento e quais as consequências quando esses profissionais usam a voz sem essas técnicas? Tamires, sobre esse tema, eu costumo comparar o profissional da voz com um jogador de futebol. O jogador de futebol, ele não veste a sua roupa e entra no campo. O que ele faz? Ele prepara aquela musculatura durante muito tempo para aquela grande demanda que é um jogo de futebol. A mesma coisa deveria, né, e a gente traz essa conscientização do trabalho dos profissionais da voz. Eles precisam preparar essa musculatura para a grande demanda que é, por exemplo, um professor da aula pela manhã, pela tarde, pela noite. A voz precisa estar preparada. Então, o objetivo do aquecimento e desaquecimento vocal é esse. É, através de exercícios, preparar, deixar pronta essa voz, essas estruturas musculares para essa grande demanda que é usar a voz durante muito tempo. Para que essa voz se manifeste aí de forma saudável ao longo da vida. Lembrando sempre de hidratar, né? Beber bastante água, né? Para evitar a desidratação. Exatamente. A água é vida, é um amigo da voz, né? Dentre outras condutas, né, Tamires? Alimentar-se bem, dormir bem, você usar a sua voz de uma forma equilibrada, não gritar, não falar alto. Ter um comportamento vocal, né, adequado, não fumar também, que é um hábito ruim para a voz. Então, são condições tão fáceis, né, da gente realizar e ter uma saúde vocal equilibrada. Perfeito. Alerta aqui, então, no Balanço Geral Amanhã, as orientações com a fonoaudióloga Vanessa Góes. Muito obrigada pela participação aqui com a gente. Começando a semana, já orientando você de casa em relação aos cuidados com a sua voz. Obrigada. Obrigada a você, Tamires. Um bom dia. Até a próxima.